Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, muito bom dia! Começando, gente, com o carinho de sempre, mais uma pílula do nosso amado Evangelho. Quinta-feira, dia 26 de março, luz e paz, sempre, né? Você sabe, pro seu coração, muita luz e paz para a sua vida. Gente, já faz tempo que eu não converso com vocês sobre um trecho bíblico que eu sempre gostei. Eu me lembro, antes de conhecer o Espiritismo, eu fazia catequese. Não sei se eu já contei isso aqui, mas eu fazia catequese. E foi onde eu aprendi a ler a Bíblia, a gostar da Bíblia, inclusive, né? Foi o primeiro livro sagrado que eu tive contato. Anos depois é que eu fui estudar diversos livros sagrados de diversas religiões diferentes. E todos têm igualmente o seu valor, não tenho a menor sombra de dúvida quanto a isso. Mas especificamente, no livro do Eclesiastes, né, que é um livro famoso da Bíblia, nós vamos encontrar no capítulo 3 uma série de frases extremamente sábias, pertinentes ao tempo atual, que é sempre de bom tom a gente lembrar. E uma delas diz exatamente isso: há para todas as coisas um tempo, já sabe, né? Determinado por Deus. E aí nós vamos encontrando lá nesse livro belíssimo que há um tempo de sorrir, tem um tempo de chorar, tem o tempo de construir, né? Tem o tempo de derrubar, tem tempo para todas as coisas debaixo do céu. Então, lembrando, gente, o Eclesiastes, trazendo isso para a nossa realidade, eu fico pensando nos ciclos da vida, né? Quantas vezes a gente acaba se esquecendo de que a nossa vida ela é feita de ciclos. Né? Literalmente, são ciclos mesmo. Você tem infância, adolescência, né? O alvorecer da fase adulta. Depois a gente entra no processo de envelhecimento. Isso para alguém que vive uma vida enorme, né? Do ponto de vista físico, tem o desencarne, chega no mundo espiritual, aí retorna à pátria espiritual, tem adequação, né? Tem adaptação, tem o processo de aprendizagem, até o momento do próximo reencarne, o ciclo se reinicia. E vai se reiniciando. É o que os orientais chamam de samsara, né? Que são as rodas kármicas das reencarnações, que são esses ciclos que a gente passa, ora aqui na Terra, ora fora da Terra. Só que existem dentro desses ciclos os microciclos, é sobre isso que o Eclesiastes fala, que são ciclos existenciais. Não é? São os momentos em que a gente constrói relacionamentos, que a gente convive, por exemplo, com pessoas muito próximas da gente, né? Mas às vezes parece que a vida diz, não, agora é hora de você aprender a ficar um pouquinho distante. É um novo ciclo de aprendizagem, que aliás é o que eu vejo que está acontecendo agora, né? Muitas pessoas que se amam, que se querem bem, agora estão se falando por telefone, né, pelo WhatsApp, né, por outros aplicativos. Então, fisicamente estão distantes. É um novo ciclo, concorda? Então, a gente tem que aprender a se adequar a essa realidade. Por hora, ela é momentânea, mas é um ciclo de aprendizagem. Não é? Tem um ciclo, por exemplo, da enfermidade. Hoje tem se falado muito da doença por causa do coronavírus. Mas todos nós, né, de maneira direta ou indireta, vivemos alguns ciclos, né, de enfermidade. Não é verdade? Ó, tá vendo? Até os cachorrinhos estão falando que sim, ó. Então, alguns momentos, seja de uma gripe, de um resfriado, seja de um processo mais grave, a gente acaba vivendo. Mas a gente também vive os ciclos do quê? De uma vida saudável. A pergunta é: como é que você vive os seus ciclos? Não é? Como é que você aproveita os seus ciclos? Você é uma pessoa que tira proveito de cada ciclo, ou você é como a maioria, que vive um ciclo pensando no próximo e nunca aproveita o ciclo atual? Porque tem gente que é assim, né? A pessoa está solteira. Ela pensa como seria ser casado. Ai, encontrar o amor da minha vida, um amor para chamar de meu. Não é verdade? E às vezes só pensa nisso. Aí na hora que começa a namorar, começa a casar, tem naturalmente os desafios da vida a dois, tem gente que começa, meu Deus, que saudade do tempo que eu tinha, que saudade da época que eu era solteiro. Pois é, tá vendo? Então não pode. Gente, a nossa pílula do nosso amado evangelho de hoje simplesmente quer te dizer o seguinte: viva o seu ciclo atual, seja ele qual for. Se você faz parte da equipe que está trabalhando nesse período de quarentena, aproveite esse ciclo. Lide com essas emoções que você está vivenciando, aprenda com elas, sinta Deus nelas. Se você faz parte do ciclo das pessoas que estão em quarentena em casa, aproveite esse ciclo, porque
ele vai passar, porque todos os ciclos passam, meus amigos. Você está vivendo a dor de um luto, né? Seja qual for, de um fim do namoro, de um divórcio, do desencarne de alguém que você ama, é importante esse ciclo do luto, mas ele vai passar, não é? E daqui a pouco pessoas novas vão aparecer na sua vida, e depois elas vão sair. É assim que funciona, gente. Eu sei que não é fácil a gente aceitar isso na alma, né? Compreender com a mente até relativamente simples, mas aceitar que alguns ciclos que a gente ama, que situações agradáveis passam, não é? Que pessoas passam, que a juventude passa, que até a saúde passa, às vezes é difícil. Mas está aí a sabedoria da leveza. Porque a pessoa, quando aprende a abraçar cada ciclo, a viver cada momento na sua plenitude, nós nos tornamos seres humanos inteiros. E quando você vira um ser humano inteiro, tenha certeza que aí sim você começou a viver de verdade. Porque não importa o ciclo que você esteja vivendo, você vai se sentir conectado com Deus nele. Essa é a diferença. Gente, a grande pandemia que nós temos é a da falta de consciência de quem nós somos, da nossa desconexão com o nosso eu divino, com o nosso eu sagrado. Feliz daquele que se conecta com esse seu eu sagrado e vive a partir dele. Aí sim, a nossa vida começa a se transformar, tá bom? E para te ajudar nesse processo todo, se você quiser, a gente está com tantas lives, né, durante o dia, você já sabe. 10h30 da manhã, nosso Evangelho no Lar no Instagram. Nossa, tá tão lindo. Todo dia, cada dia aparece 1000 pessoas a mais. Tem sido assim nos últimos dias, 1000 pessoas a mais, todo dia na nossa live do Evangelho. Fico feliz, estou te convidando, 10h30 da manhã. Para quem quiser à noite, nós temos a live das 8 horas da noite, né, sobre espiritualidade e consciência, sempre falando de temas ligados ao desenvolvimento do ser, sobre esse momento que a gente está passando, e com convidados especiais. Hoje nós vamos ter nosso amigo Saulo, que é da Web TV, né, que faz programas incríveis, vai estar com a gente falando sobre a internet e essa nossa inter-relação com ela. Vai ser fantástico, viu? Além do bate-papo com ele, nós vamos falar muito sobre a nossa conexão com os espíritos superiores. Eu quero te explicar um pouquinho mais como se conectar com os espíritos superiores. Muita gente tem dúvida como fazer isso. Então assiste hoje à noite, 8 horas da noite, vou estar te esperando, tá bem? E às 21 horas, você já sabe, a gente está, né, quase terminando a nossa série para apoiar vocês, o que a gente chamou de Empreendendo em Épocas de Crise, para poder ajudar aqueles que necessitam desse conhecimento também. Então é isso. Um beijo grande no seu coração. Obrigado, tá? Por você compartilhar as pílulas do nosso amado Evangelho, ainda mais nesse momento, ainda mais nesse contexto. A gente tem recebido muitos depoimentos de pessoas, inclusive de pessoas que estão trabalhando nos hospitais, que não estão vendo seus familiares, os nossos heróis, né, atuais, mais do que nunca, já são heróis do dia a dia, agora mais do que nunca, e que têm mostrado para a gente que escutam as pílulas, que elas têm sido uma fonte de sustentação, graças a Deus e a vocês que compartilham essas mensagens e fazem elas chegarem nos corações das pessoas que precisam. Minha eterna gratidão por isso, tá bom? Um beijo grande para você, luz e paz para sua família, para sua comunidade, para o seu país, para a nossa humanidade. E até breve, aprendendo com cada ciclo, porque há para todas as coisas um tempo determinado por Deus. Nunca se esqueça disso. Até muito, meus amigos, muito breve.